Fortaleza já largou o Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza conquistou apenas 2 pontos nos últimos 4 jogos, frutos dos empates contra os cariocas Fluminense e Flamengo e derrotas para a Vitória e hoje para o Atlético Goianiense, time que é lanterna da competição e já rebaixado para a Série B. O Atlético, inclusive, já pensa em 2025, tem técnico para a próxima temporada, o próprio presidente já disse que o rebaixamento era inevitável, então antes mesmo de se concretizar matematicamente o descenso do time goiano, o Atlético já estava pensando na próxima temporada, já projetando 2025. E o Fortaleza foi capaz de perder o jogo para o Atlético Goianiense. Fez 1-0, poderia ter com o Cardona, poderia ter feito o segundo com o Lucero. O Lucero, olha, não brinquem com fase. Perde um pênalti. Ele até cobra, se a gente for considerar, não é uma cobrança do Lucero. O Ronaldo, que é bom goleiro, vai bem, adivinha um canto. Mas a face do Lucero, eu vou te contar uma coisa. Mais de 3 meses sem marcar. Fortaleza ali no intervalo muito pequeno poderia ter feito 2-0 e aí poderia ter realmente encaminhado uma vitória com mais tranquilidade. Mas o Fortaleza tomou a virada depois de um segundo tempo que é constrangedor, que beira o inacreditável, o inaceitável. Porque não é só sobre o que acontece, é como acontece. O como machuca muito mais, traz muito mais revolta ao torcedor do que o que acontece. O que acontece faz parte do jogo também. Uns ou outros são mais irracionais, acabam não aceitando, mas acontece. Mas o como, a forma como acontece, ela tem um peso muito grande. E as derrotas para a Vitória e hoje, principalmente, hoje no segundo tempo, para o Atlético Goianiense, revoltam o torcedor do Fortaleza. Isso nada apaga a campanha brilhante do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Fortaleza que já quebrou todos os recordes de pontuação de um time nordestino na era de pontos corridos e tal. Isso tudo é válido, tá lá, é indelével, ninguém apaga, é uma marca realmente que vai ficar para a história do Fortaleza, para a história do futebol nordestino, mas vamos lá. Tem jogo ainda, né, gente? Os jogadores precisam entender isso. Se o discurso pós-derrota para o Vitória do técnico Juan Pablo Vojvoda era de muita insatisfação, dentro de campo a gente não viu nenhuma transformação. Isso o Vojvoda não conseguiu incutir nos seus jogadores, nos seus comandados. O Fortaleza fez uma partida que beira o ridículo. O segundo tempo do Fortaleza é lamentável, gente. A derrota para o Atlético Goianiense, ela é justa, na verdade é um merecimento, é quase um castigo pela passividade do Fortaleza, pela falta de compromisso, pela falta de querer do Fortaleza, e esse detalhe não casa com o trabalho do Vojvoda, não é proporcional à campanha do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro e não tem muito a ver com esse grupo de jogadores também não, que nos piores momentos esse grupo de jogadores conseguiu reagir. Nos piores momentos ele sempre foi um grupo muito resiliente. Na hora que a pancada vinha, a resposta era imediata e parecia que o Fortaleza, o Caio fala muito isso, meu companheiro lá de futebolês, o Fortaleza acaba crescendo no instante que ele é chacoalhado, sabe? Na hora que ele é tomado por uma derrota, na hora que a derrota chacoalha o Fortaleza, ele reage e ele cresce. Não é o caso dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tem ainda o último jogo contra o Internacional, valendo um G4, valendo a 4ª posição. O Inter que perdeu para o Flamengo e perdeu hoje para o Botafogo também, o Botafogo na luta pelo título, Botafogo e Palmeiras. É a única coisa que está em aberto ali é o título, a única coisa, como se fosse pequeno, não é, né? É o título do Campeonato Brasileiro e essa 4ª posição. Fortaleza recebe a equipe do Internacional, o Fortaleza que pode manter a condição de G4. Boa parte desse campeonato ele esteve no G4 e ele só esteve no G4 porque foi um time comprometido com a causa. Eu não sei se a notícia já da classificação do Fortaleza para a fase de grupos da Libertadores tenha causado um mal para o Fortaleza. Porque ao mesmo tempo que o Fortaleza garantiu presença na fase de grupos da Libertadores, ele já não tinha mais condição de título do Campeonato Brasileiro, com a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras. E o empate do Fortaleza contra o Flamengo, enfim. E aí restou Botafogo e Palmeiras na luta pelo título. Eu não sei se esse contexto todo, meio que, sabe, teve uma descarga emocional do jogador do Fortaleza e de vontade mesmo, né?
Porque a derrota pro Vitória já foi meio esquisita. Ah, você botava na conta ali porque isso acontece, 72 jogos na temporada, você não vai jogar todos num altíssimo nível de concentração, isso não acontece, isso não vai acontecer com o Fortaleza e com qualquer outro time. Mas aconteceu contra o Vitória e se repetiu hoje contra o Atlético Goianiense, né? Então, não foi também um caso à parte. A resposta não veio imediata. Hoje Fortaleza foi muito mal. É um time passivo, um time que estava muito blasé no jogo, parecia que não estava lutando por mais nada, parecia que era um time de meio de tabela, não tinha aquela ambição de terminar entre os 4 melhores, não tinha aquela ambição de ascender, de ganhar, de reconquistar a posição no Campeonato Brasileiro, top 3, o Flamengo ganhou e aí, matematicamente, o Fortaleza não tem mais chance de terminar entre os 3 melhores, vai lutar pela 4ª posição contra o Internacional, mas assim, a postura do Fortaleza no jogo, eu acho que é o que traz mais revolta pro torcedor do Fortaleza, mais indignação pro torcedor do Fortaleza. Porque perder faz parte, mas perder pro Atlético Goianiense, que já tá rebaixado, que não quer mais nada com o campeonato. O Fortaleza, ele teve a proeza de estar mais desinteressado no jogo do que um time que já está rebaixado. Isso é muito preocupante. O discurso do Vojvoda não casa com a apresentação do Fortaleza no jogo de hoje contra o Atlético Goianiense. E aí, quem é que vai ser campeão brasileiro? Botafogo ou Palmeiras? Bora profetizar na Bet Nacional, a bet de todos os brasileiros. Se você quiser um ambiente seguro para se divertir, então vem para a Bet Nacional. Você sabe por que a Bet Nacional é a bet regularizada pelo governo? Porque ela soube sempre respeitar as regras e principalmente respeitar você. Por isso o Brasil inteiro sabe, jogo legal é na Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Mas jogue com muita responsabilidade e para maiores de 18 anos. Resta saber quais times irão ser rebaixados, quem vai ficar com o título, e o Fortaleza recebe o Internacional do domingo, lutando para terminar, assim como em 2021, entre os 4 melhores do campeonato. É óbvio que fica um gostinho. Fortaleza teve um dado momento que lutou por título. Em um dado momento, o Fortaleza tinha até chances matemáticas de reassumir a liderança, ficou na liderança em apenas uma rodada, mas eu costumo dizer, a impressão que fica no futebol não é a primeira, é a última. E o Fortaleza tem feito um final de campeonato muito ruim. Tem um outro detalhe também muito importante, é que o Fortaleza pode alcançar o que poucos times conseguem no Campeonato Brasileiro. Terminar todo o campeonato sem perder um jogo em casa. São 19 partidas. O Fortaleza tem 18 jogos de invencibilidade jogando perto do seu torcedor. O último será exatamente na última rodada contra o Internacional. E aí para o Fortaleza vale voltar também a ter, né, espírito de competição. Voltar a ter gana no Campeonato Brasileiro. Que aí o Fortaleza pode terminar em quarto. Teremos, acredito, um bom jogo no domingo às 4 horas da tarde. Contra o Internacional, valendo o G4. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, comenta. Quero saber também a sua opinião. Se ainda não for inscrito, me segue. A gente se vê e será em breve.